Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, faça o seu papel missionário. Já aproveita e já dá o seu like. Seu like é importante. É de graça, não vai pagar nada e vai estar me abençoando este conteúdo para que possa ir mais além. Vamos a mais um conteúdo abençoado. Livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Que palavra extraordinária! Esta palavra é digna de uma nota de glorificação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz que Enoque andou com Deus. Não confundir este Enoque com o primeiro Enoque, que é da linhagem, da descendência de Caim. O Enoque do capítulo 4 é o descendente de Caim, que teve uma cidade edificada com o seu nome. Aqui, este Enoque é o descendente de Sete, que é o sétimo depois de Adão. O primeiro ponto que eu quero estar pontuando aqui, a primeira questão que pontuarei, é que andar com Deus nunca foi fácil. Não foi fácil para Enoque andar com Deus. Por quê? Porque Enoque andou com Deus no contexto de uma geração que foi influenciada por Caim. Por exemplo, Enoque é o sétimo da linhagem de Sete, é o sétimo depois de Adão. Mas Lameque, da linhagem de Caim, é o sétimo depois de Adão. Veja, ele é o sétimo, andou com Deus. Lameque é o sétimo da linhagem de Caim e andou sem Deus. Os dois puderam influenciar a sua geração. Tanto Lameque, que é um descendente de Caim, influenciou a sua geração para o mal, e Enoque, que é da descendência de Sete, influenciou a sua geração para o bem. Veja, Enoque andou com Deus no contexto de uma geração que estava no topo da violência, no topo da depravação moral, no topo do distanciamento de Deus. Era uma geração completamente perversa, porém Enoque escolheu andar com Deus. Não só andou com Deus dando testemunho da sua fé, como se posicionou na sua geração, denunciando o pecado e os desmandos daquele tempo. Em Judas 14:15 diz que Enoque, o sétimo depois de Adão, ele profetizou Jesus Cristo vindo sobre as nuvens com milhares dos seus santos para trazer o juízo sobre os ímpios. Veja que naquele tempo Enoque já denunciava o pecado da sua geração. Andar com Deus é andar em santidade, é andar em fé, porém denunciando o pecado desta geração perversa e corrompida. Andar com Deus nunca foi fácil. Não foi fácil para Enoque, não é fácil para nós, mas é possível andar com Deus em parceria com o Espírito Santo. Segundo, o que eu quero pontuar hoje aqui é: seremos recompensados por andarmos com Deus. Isso mesmo, seremos recompensados por andarmos com Deus. Primeiro nós vemos aqui: e andou Enoque com Deus, o que remete a um processo. Continuamente ele andou com Deus, na alegria, na tristeza, nos momentos bons, nos momentos difíceis, ele andou com Deus. Agora veja que a segunda questão do versículo 24 diz assim: e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Seremos recompensados por andarmos com Deus. Enoque representa a igreja do arrebatamento. Isso mesmo, Enoque representa a igreja que vai ser arrebatada. E para ser arrebatado,
tem que andar com Deus, tem que estreitar um relacionamento com Deus, não se alargar pelo mundo afora, mas estreitar um relacionamento com Deus. Enoque andou com Deus pela fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz que pela fé Enoque andou com Deus e não foi achado, porquanto Deus para si o tomou, visto que antes da sua trasladação ele alcançou testemunho de ter agradado a Deus. É isso aí. Para sermos arrebatados, para sermos recompensados, precisamos alcançar o testemunho de que agradamos a Deus. Nós não vivemos nesta vida para agradarmos a nós mesmos, mas vivemos para cumprir um propósito. E qual é este propósito? Agradar a Deus, andar com Deus, estreitar o relacionamento com Deus, porque valeu a pena para nós, valerá a pena para nós. A igreja que hoje nós vemos aí, está na moda dizer que a geração de hoje é a geração do arrebatamento. A pergunta que quero fazer é: será mesmo que a geração de hoje está se comportando como a geração do arrebatamento? Porque o alargamento que existe hoje está colocando o homem está colocando o homem distante de Deus. É preciso que haja um estreitamento, uma convocação de fé e de prática para que o homem se aproxime mais de Deus. Enoque andou com Deus e não se viu mais, mas ele andou com Deus com seriedade, dando testemunho da sua fé. Ele agradou tanto a Deus que Deus tomou para si. A igreja do arrebatamento é a igreja da santidade, é a igreja da fé, é a igreja dos princípios da palavra de Deus. Não importa quem ao seu lado se corrompa, você é diferente. Você foi chamado para ser fiel, você foi chamado para dar testemunho, você foi chamado para andar com Deus até que nada mais nesta vida importe para você. E sabe quando isso vai acontecer? Quando você estreitar o relacionamento com Deus, viver de tal maneira até que nada mais importe. E quando isso acontecer, será o momento que a igreja será convocada, chamada para as mansões celestiais, assim como foi Enoque chamado para as mansões celestiais. Que o alvo de Enoque foi agradar a Deus, que seja o seu alvo, que seja o meu alvo, que o nosso alvo seja viver para cumprir os propósitos de agradar a Deus. Mas o que era andar com Deus? Andar com Deus é ver Deus, é servir a Deus de todos os ângulos. A geração que hoje nós estamos vivendo, a geração que vivemos hoje, só quer servir a Deus pelo ângulo das bênçãos, pelo ângulo da prosperidade, pelo ângulo das facilidades. Mas andar com Deus significa ver Deus de todos os lados, servir a Deus de todos os ângulos, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de vitória, nos momentos de derrota. Temos que andar com Deus. Se estamos com um amigo, servimos a Deus. Se estamos com saúde, servimos e andamos com Deus. Se não estamos com saúde, se não estamos com amigos, devemos também andar com Deus, porque para isso o Senhor nos chamou. Que nesse dia tão especial, Deus te abençoe, que você seja enriquecido, agraciado pela presença do Espírito Santo, de tal maneira a desenvolver frutos que glorifiquem ao Senhor. Andemos, pois, com Deus.